Bom, bom dia a todos. Em primeiro lugar, muito obrigado pela presença. Estamos iniciando aí mais um BR Talks hoje sobre o mercado de consultoria de valores imobiliários. Esse foi um segmento no qual a BR ela começou atuando bastante já desde o começo, quando mudou a regulação da CVM lá em novembro de 2017, quando então passou -se exigir uma série de requisitos com os quais até o pessoal que já estava na atividade não estava muito acostumado. Então, a gente sempre atuou principalmente na indicação de governança interna, políticas, documentos, e sempre estudamos muito de perto esse segmento. A gente tem bastante estatísticas a respeito do crescimento desse mercado, que vem se desenvolvendo e se estruturando de uma forma bem perceptível. E a ideia hoje é um bate-papo muito informal, bem dinâmico, né, com dois players desse mercado, o Vitor e o Lorenzo. Eles têm histórias bem interessantes e bem diferentes, experiências diferentes, e a ideia realmente é compartilhar as dores, né, e as vantagens, né, de se fazer uma consultoria hoje em dia, de forma a propiciar um intercâmbio de informações bem, como eu falei, né, bem dinâmico, bem informal e de uma forma bem interessante para todos, tá? Então, a ideia é começar com os dois falando a respeito da experiência deles, né, como é que foi estruturar a consultoria, quais eram os principais desafios. Então, vamos começar com o Vitor falando a respeito da experiência dele na K1. Pode começar, Vitor. Legal. Pô, bom dia, pessoal. Primeiramente, agradecer aí o convite, né, do Brazona, do PH. Enfim, a gente, enfim, fundou a K1, quer dizer, a K1 é uma empresa de planejamento financeiro e, né, uma empresa de consultoria de valores imobiliários também, né? Ela começou lá em 2016 como uma empresa de planejamento financeiro, né? Então, nosso foco ali é seguindo ali os pilares do CFP, né? Então a gente ajudava o cliente em várias medidas, mas no final do dia a gente sentia a falta de ter a parte final, né? O ponto de chegada normalmente de um planejamento financeiro para um cliente poupador, para um cliente investidor, né? Justamente montar a alocação, né? Então a gente em 2019 começou a olhar, né, para essa possibilidade, né, ou seja, de ter ali, né, de estruturar uma consultoria de valores imobiliários. Eu vim, né, dar uma experiência, né, anterior, né, de como agente autônomo, né, então trabalhei como agente autônomo durante 3 anos, mas abandonei esse chapéu e estruturei a K1 como uma empresa de planejamento financeiro. Só que eu sabia que em algum momento eu queria, né, a gente ia ter que voltar, né, construir novamente essa área de alocação, e a gente não queria mais fazer isso no modelo anterior, e a consultoria, depois da modernização da legislação, apareceu como uma excelente alternativa para poder construir esse business, né? E poder ajudar o nosso cliente ali através do modelo fee-based, que é um modelo que a gente acredita muito mais, né? Então, quer dizer, ali em 2020, né, quer dizer, a gente passou por todo aquele processo, né, burocrático, difícil, né, atravessar aqueles espinhos ali que o regulador, né, impunha para a gente naquele momento, né? Então a gente começou o processo lá em 2019, né, com a ajuda aí, a ajuda né, da BR foi muito importante, né, nesse processo, ajudou a gente a diminuir, né, esses entraves. E ali em fevereiro 20 a gente conseguiu a licença da PJ e começamos a fazer né, pusemos o negócio de pé e começamos a trabalhar, né? Então foi bem Vitor, ali em fevereiro 20, só um parênteses, logo. Oi. ser pioneiro, às vezes você pega estrada esburacada, né? Porque há 3 anos atrás o processo de uma consultoria era quase tão rigoroso quanto uma gestora, né? Levava pelo menos uns 6 meses. Hoje, depois da lei de liberdade econômica, leva uma semana, né? Então vocês realmente, tanto a Passer quanto a K1, passaram por um vestibular bem mais difícil do atual, né? Pois é, né? Era a regra do jogo, era o que a gente tinha que fazer no momento, então não tinha jeito. Mas que bom, né? Que bom aí que a legislação avançou, melhorou, né? Que o regulador simplificou o processo. Isso aí só tem a favorecer o crescimento do mercado, né? Então, uma coisa que eu acho extremamente positiva, né? Um empecilho a menos para o empreendedor do mercado financeiro, né? Que já tem vários, né? Então, quer dizer, então, enfim, em 2020 a gente conseguiu a licença e foi interessante, foi logo antes ali de estourar o Covid, né? Então, quer dizer, tinha
muito cliente ali esperando, né? A gente já vinha comunicando, né, que a gente estava esperando só a licença para começar a trabalhar, e já tinha muito cliente esperando para a gente começar a fazer um trabalho de alocação. Então, quer dizer, fevereiro foi um mês muito intenso de trabalho, e logo depois veio ali, estourou a bomba do Covid. Enfim, paciência, faz parte do jogo, né? Isso é do mercado, né? Então, quer dizer, isso foi um pouco aqui da nossa experiência, da nossa trajetória, né? Então, só traduzindo para finalizar aqui minha parte em números, né? A gente, juntando, né, a trajetória de empresa de planejamento financeiro com esses pouco mais de 2 anos aí como consultoria, né, a gente já ajudou aí mais de 600 famílias. A gente ainda não atualizou essa estatística, deve estar chegando próxima de 700, né? E isso é motivo de bastante orgulho para a gente aqui na K1. Lorenzo, vocês fizeram a Passer fora do eixo Rio-São Paulo. Conta para a gente como é que foi empreender nesse segmento fora das praças mais conhecidas. Perfeito, Rafael. Muito obrigado, pessoal, Brazuna, Rafael, toda a equipe da BR pelo convite e estar aqui trazendo, né, a experiência prática aí de estar desbravando esse mercado fora do eixo Rio-São Paulo e aqui em Florianópolis, especificamente, né, em Santa Catarina. E até hoje, pelo que me consta, somos deve ter outras, mas a única consultoria de investimentos pura, né? Pura que atua aqui em Florianópolis e Santa Catarina. Tem, né, muitos agentes autônomos, então contando um pouco dessa inovação nossa aqui. Falando da Passer, então a Passer nasceu também semelhante à K1 como uma empresa de planejamento financeiro, né, pelo meu sócio Márcio Volter, e no final de 2017, como uma empresa pura de planejamento financeiro. Exatamente um ano depois eu me uni ao time, eu estava tocando outros projetos também, mas me uni porque estava tendo algumas demandas, então a gente se associou, eu me associei ao Márcio, final de 18, e então mas sempre, né, com foco em planejamento financeiro, mas, né, na consultoria pessoa física, a gente tinha, né, a CVM pessoa física, onde se atendia, né, os clientes, e a gente viu o caminho natural, né, que nem o Vitor falou, faz o planejamento financeiro, e agora? Temos que investir. Então, lá atrás, da pessoa física ainda, tinha uma instituição, né, financeira que possibilitava que o consultor tivesse algum acesso operacional às informações do cliente, né, que era uma dificuldade, sempre foi uma dificuldade do consultor, né, mandando ordem, acompanhando, dependendo de terceiros, e ainda é também um pouco, né, ainda é uma das dores, vamos falar mais, né, para frente. Então, a gente sempre acreditou nesse modelo. Eu também já fui agente autônomo, estava no Day One da XP como corretora, e depois ali no Day One também da um aí muito relevante, que é a Monte Bravo, lá teve um sócio, né, conterrâneo lá de Santa Maria, mas nunca foi um mercado que eu me identifiquei muito pelas questões dos vieses, né, e dos conflitos, e sempre fui um fã do modelo de consultoria. E a gente viu, né, com a evolução da legislação, ainda mais ali depois da 592, a possibilidade de a gente conseguir ter um mercado mais, não vou dizer escalável, trabalhável, porque antigamente era muito difícil até de trabalhar. Eu trabalhei também numa consultoria que virou gestora aqui em Florianópolis, então até eles foram mais pioneiros, mas viraram gestora, ficaram não muito tempo como consultor, né, consultoria para mais, e então, mas naquele tempo realmente era quase impossível trabalhar pelas questões, né, de dificuldade. E a gente então começou a empreender nesse modelo, de fato ali full time, 18, 19 e 20 a gente deu início ao processo da consultoria PJ. E sempre o desafio é realmente levar para o investidor final apresentar esse modelo. Ele é acostumado a tudo ser de graça, né? Quando a gente fala de investimentos, a gente vir com mostrar que não tem conflito, né? Ter uma cobrança, esse é um desafio natural. E ainda mais aqui, falando fora do eixo São Paulo, aqui um aspecto mais de interior, as pessoas são mais desconfiadas, né? Então, para pagar, antigamente era boleto, hoje nós temos algumas facilidades, né? Mas boleto ou transferência, como era antigamente. Então, realmente nós desbravamos esse modelo de crescimento orgânico, né? E 2020, com o auxílio da BR,
praticamente aí 6 meses de processo entre iniciar e finalizar na CVM. Foi bem trabalhoso, né? Muitas exigências. Até hoje o Brasil comentando que é fácil, uma semana eu fico, meu Deus do céu, cada resposta da CVM no prazo limite, né, que ele tinha para responder lá, né, o órgão vinha no prazo limite e aquele monte de exigências. Então foi um desafio vencer. E em dezembro de 2020 a gente venceu. O processo iniciou acho que em junho e terminou em dezembro de 2020 da PJ, e aí realmente foi um divisor de águas, né, para nós, como empresa. A partir daí está plugado também em mais de uma instituição como consultor, realmente isso para o Lorenzo como um entusiasta desse mercado, e até foi um pouco de linhas de pesquisas. Eu fiquei 3 anos entre mestrado e doutorado, trabalhei muito com pesquisa sobre o mercado financeiro independente. Foi muito satisfatório de ter o que a gente tem hoje, essas facilidades e esses modelos de consultoria com as empresas. E a gente hoje aqui na Passer, estamos aqui em Florianópolis, né, Santa Catarina, somos 5 pessoas no time. Nessa jornada, a gente já falando de clientes, né, de investimentos, que é o final do planejamento hoje, mais de 120 famílias a gente atende, mas já passaram mais de 300 aí com os processos, 400, mais de 400 aí, um tempo do março estava atuando sozinho, que fizeram o planejamento, né? E claro, hoje 120 famílias a gente atende com investimentos. Somos uma equipe enxuta, 5 pessoas, como eu falei, estamos com 300 milhões sob consultoria atualmente. E o mais engraçado, estou falando da minha parte, 85% dos meus clientes não estão em Florianópolis, estão em São Paulo, Cuiabá, tem um cliente de Porto Velho, Alagoas, por indicações, enfim, por vários motivos. Então, eu fico muito feliz de estar nesse mercado, realmente, que sempre foi o que me motivou a trabalhar como consultoria, e essa independência, poder falar o que é melhor para o cliente. Mas tem desafios, e a gente vai falar bastante ainda hoje sobre isso. Desculpa que eu me alonguei aqui, me empolguei. Não, tranquilo. E principalmente assim, vocês fizeram as consultorias numa época como o Brazuna falou, né, uma época que era um pouco mais complexo. Quer dizer, vocês notaram qual foram as principais, vamos dizer assim, dificuldades que vocês tiveram na época, que vocês acham que seria interessante compartilhar com o pessoal para trocar um pouco de experiência? Também dificuldade, talvez no sentido assim, o que ajudou a construir uma empresa melhor, né? Também chutando a canela do que deu trabalho é complicado. Talvez assim, o que foi bom no final, do processo difícil em termos de governança? Vamos lá. Eu acho que, obviamente, quando a gente se depara ali com um grau alto de exigência, né, a gente sobe a barra naturalmente, né? E aí é bom lembrar que diferente do agente autônomo que está, por exemplo, debaixo do guarda-chuva da instituição financeira, né, o consultor ele precisa ter um compliance próprio, né? Ele precisa estar atento às mudanças na legislação. É bom lembrar que o suitability é do consultor, né? Então, quer dizer, essa avaliação é nossa, independente da avaliação que as instituições financeiras onde o cliente possa estar investindo, no banco, na corretora, não é relevante para a nossa avaliação, embora ele precise fazer por questões legais lá e de proteção do compliance deles, né? Então, quer dizer, isso faz com que a gente se prepare melhor, né? Então, a gente estruturou, né, essas áreas de maneira bem robusta, né, para poder fazer um Know Your Client bem feito do cliente. O que a gente já fazia de certa maneira, né, o nosso processo de planejamento financeiro facilitava bastante isso, porque a gente por exemplo, já pedia ali o imposto de renda do cliente, né, um exemplo, né, para poder desenvolver o trabalho de planejamento financeiro de forma mais bem feita, né? Então a gente só agregou realmente as exigências legais ali que a CVM faz, né? Enfim, e estruturou isso dentro de uma área para poder fazer isso de uma forma, né, uma trilha que fosse possível da gente executar, porque tem muita exigência, então você tem que criar processo. No final do dia,
né? A gente vai ter ali as cartilhas do que precisa ser entregue, e se você não conseguir transformar isso em processos executáveis, você se perde, né? E aí pode ter um risco de ficar exposto, né? Então, isso foi uma preocupação muito grande, né? Então, a estruturação que vocês já ajudaram ali a gente a criar nos ajudou muito a isso, a pensar nos desafios de como que a gente transforma aquelas exigências em bons processos internos para que a gente consiga não ficar exposto a riscos desnecessários. E você, Lourenço, o que vocês acharam aí na montagem da Passer? Quais foram os principais desafios, enfim, em termos principalmente de governança, de procedimento, de controle? O que você achou que agregou? Perfeito. Muito semelhante ao Vitor, né? Não quero copiar ele, mas quando ele fala de todo o processo que a gente passou, né, para aprovação, que foi essa barra muito alta que a gente teve, e na prática, na parte de constituição, que a gente fez em conjunto, né, com a BR, das políticas, processos, tivemos um aprofundamento que não teríamos se fosse um processo muito rápido, né, muito fácil. Então levou muita reflexão e realmente estipular, né, criar esse processo. Daí que eu falo, não é culpa do Vitor, mas como a gente veio do planejamento, a gente já tem o IR, já tem a vida da pessoa. Então a gente consegue ter essa adequação às questões de ter, né, nosso próprio suitability, que sempre foi um ponto crucial que a gente se preocupou muito. Inclusive o suitability em si foi um tema que eu trabalhei na pesquisa de doutorado, né, sobre diversos modelos globalmente de suitability. Então a gente sempre focou muito em ter esse processo estruturado. Então, assim, essas dificuldades aí, esses processos que a gente teve, né, para aprovação, que nem eu digo, assim, mudou da água para o vinho a forma como a gente atuava como consultor PF, né, que realmente era muito sem processo estipulado, mas, claro, seguia a cartilha do planejamento. Mas quando a gente parou para fazer todas aquelas políticas e ter a aprovação final da CVM, que foi o divisor de águas, a gente saiu muito preparado. Então, a partir daí, a gente criou bases sólidas para ter um serviço e acompanhamento das famílias, dos clientes, bem estruturado. Então, assim, esses obstáculos aí tornou bastante proveitoso aí e mudou realmente o nosso nível de atendimento e de processos, né? Então, assim, até me assusta falar que hoje, em 7 dias a prova, porque pode ser que aprove aquilo que não deveria ser aprovado, né? Então, aí até veio o feedback de vocês, eu realmente não... No terceiro bloco ele vai falar um pouco disso, já anotei aqui. Então, assim, tipo, qualquer um monta lá, está aprovado e começa a fazer um trabalho que não é bem estruturado, até porque eu vejo isso, pessoas do mercado de agente autônomo questionando sobre o processo de consultoria, eles basicamente, muitos enxergando isso só como uma nova linha de receita e não se preocupando no final como o serviço de consultoria qual é o nosso propósito do advisor, né? Então, e esses processos de dificuldade nos ajudou a formatar esse modelo, né? Então, que na essência é diferente do modelo mais conflitado. Então, mais essa linha aí. Aproveitando a fala do Lorenzo, assim, a gente de fato discute bastante aqui internamente, depois que a CVM lançou essa nova norma, que agora ela consegue aprovar automaticamente, né? Tem uma ferramenta automática lá dentro do site da CVM. A gente sentou aqui para entender qual que era o nosso papel, né, como BR, e a gente tem muito claro que governança é uma questão muito importante, né? Então, de fato, todos os consultores e quem deseja, né, virar consultor, precisa investir em governança, processo, que nem vocês falaram, né? Então, até aproveitando para apresentar aqui, a gente lançou uma ferramenta de advisor online para consultor pessoa física no final do mês passado, na verdade no final de setembro, né? Na linha da CVM, justamente
agregando as questões de governança ao processo de credenciamento, porque somente o credenciamento, ele é bastante simples, né? Você se dedicar, você consegue ir lá e fazer o credenciamento, mas isso é só um estágio da montagem de uma empresa, né? De empreender no mercado financeiro, que nem vocês falaram. Então, acho que é um ponto importante. E aí, aproveitando outro ponto importante que vocês tocaram, é justamente sobre o conhecimento daquilo que a qual você está submetido, né? Então, vocês falaram de suitability, PLD, as obrigações que vocês precisam arcar, e se você não tiver esse conhecimento, vocês acabam, né, você não consegue, de fato, ter uma empresa robusta e ter uma empresa com uma base robusta. Então, fazendo um outro jabá aqui, né? Mas assim, a gente tem investido, a gente como BR, a gente entendeu que esse mercado é um mercado em franco crescimento. Daqui a pouco eu apresento números do mercado em si. É um mercado que está crescendo muito rápido, muito rápido, né? E a gente percebeu que, de fato, faltava uma questão educacional específica para esse tipo de participante do mercado. Então, a gente está lançando agora, no mês de dezembro, um treinamento específico de suitability, que a gente acha que é muito importante, de fato, o entendimento, a compreensão do que é efetivamente, né? Até antes, um passo antes do que o Lorenzo falou, poxa, eu estudei bastante, e é uma questão muito importante, né? Conceitualmente muito importante para ser aplicado no mercado de consultoria. E aí, em janeiro de 23, a gente também vai lançar a ferramenta de PLD, que é outra ferramenta, não, né? O treinamento de PLD, que é um outro ponto, é outra questão muito importante para os consultores e os próximos consultores, né? Quem está no processo de credenciamento. Aí eu vou unir aqui, vou falar um pouco do mercado, para depois passar a bola para vocês e falar dos desafios, né, e das questões mais específicas de vocês. Sim, o mercado de consultoria, hoje a gente tem, eu peguei aqui no site da CVM, a gente tem 250 consultores PJ cadastrados e 1.057 pessoas físicas, e desses 250, 100 foram credenciados nos últimos 3 anos. Então, o número assim, é muito forte, né? Então, a gente acompanha desde 2018 esses números, desde a alteração da norma, e eu tenho aqui os números que são muito curiosos de ver, né? Então, assim, em 2020, nós tivemos 11 consultorias PJs credenciadas, né? Nós temos vivas consultorias que foram credenciadas lá em 2020, foram 11, em 2021, 46, e agora 2022, que ainda não fechou, o último número que tem é 46 também. Então, assim, isso mostra que é um mercado em franca ascensão, assim. Então, esse é um ponto, acho que é muito relevante. E uma coisa que a gente costuma falar é que o credenciamento de pessoa física ele é uma boa direção para onde está indo o mercado de pessoa jurídica, né? Porque as pessoas primeiro se credenciam como pessoa física e depois elas empreendem como pessoa jurídica. E esse é outro mercado, assim, a gente teve esse ano já 210 consultores PF cadastrados, num total de 1.057. Então, assim, acho que isso dá uma boa amostra do que é o mercado de consultoria, e acho que super alinhado com o que vocês estão falando, a alteração da norma e a capacidade que vocês têm, né, agora de efetivamente executar um bom trabalho, né, porque tanto do ponto de vista de regulação quanto de ferramenta, teve uma evolução muito grande nos últimos anos, e isso está alinhado com os números que a gente enxerga do mercado. Bom, eu vou passar a bola para o Brazuna, para vocês aí falarem de assuntos mais específicos, né? Que acho que é o que o pessoal que está aqui na live está buscando. Mas acho que esses números, assim, realmente a gente tem visto. Eu acho que o mercado de consultoria é um mercado meio silencioso, né? Ele vem crescendo muito. Acho que equivocadamente no passado
Tinha gente que comparava esse número com o número de crescimento de agente autônomo, que é uma outra dinâmica, mas ele tem uma dinâmica própria que está muito forte mesmo. E aí, pegando um pouco a história da turma toda aqui, o que eu acho, assim, coisas que eu anotei aqui, que eu acho que é legal para quem está assistindo, que eu acho que muita gente vai se identificar. Uma coisa que a K1 tinha, a Passer tinha, e outros clientes nossos tinham também, é que é muito comum, assim, o sujeito, quando vai se credenciar, em geral, é um cara meio que era um consultor clandestino, né? Que eu brinco. O sujeito começou no conceito de planejamento, só que no final da fila do planejamento, não acho que tenha uma importância grande você organizar a vida financeira da pessoa, o orçamento familiar e tal. No final da fila, o que interessa depois que a casa está organizada é falar de investimento, né? Então, o que a gente vê, assim, uma dinâmica muito comum, e a CVM, assim, não é que ela tapa o sol com a peneira, mas acho que ela compreende que, assim, não se sinta meio estranho no ninho aí quem está assistindo a live, se você já está atuando como planejador financeiro, tem contrato com cliente de uma empresa não credenciada na CVM, cobrava para fazer planejamento, mas chegou uma hora que você começou a falar de dinheiro com o cliente e começou a se sentir incomodado que estava meio irregular. Aí o primeiro passo de muita gente é se credenciar na física, né? Mas ainda fica irregular, porque você tem a carteirinha de consultor na física, mas emite nota fiscal numa PJ que não está na CVM, né? E naturalmente você acaba se ajustando. Então, acho que essa é um pouco a história de muita consultoria, né? Começa meio, vai indo, quando você vai ver, você já é consultor, mas você não se habilitou. E eu acho que nesse ponto o processo hoje em dia, eu acho que ele é bacana por ser rápido, mas também eu acho que ele guarda atrás um ponto que vocês colocaram que é uma preocupação nossa, é o seguinte, hoje está rápido, assim, talvez vale ver que é o seguinte, as obrigações do consultor eles continuam iguais desde 2018. O que aconteceu é que a CVM está mais liberal no credenciamento, mas assim, a estrutura que a K1 e a Passer montou não está acima do que a norma exige, está em linha com a norma, como a norma exige. Só que antes a CVM, ela te auditava antes de dar a carteira de motorista, né? Agora ela te dá a carteira de motorista, está partindo do pressuposto que você sabe dirigir. Então, uma preocupação que a gente tem com o BR é que a gente vê muita gente por aí, envia qualquer documento para a CVM, toca o pau e às vezes bota lá. A gente vê o caso que o cara bota o contador de diretor de compliance, bota a mulher e tal. Isso é uma coisa que não pode acabar bem, né? Quando você vai ver, acho que os dois pilares fundamentais que a gente vê, que eu acho que eles colocaram aqui, a gente ainda vê que o processo de PLD e de suitability, que são talvez duas coisas fundamentais para a consultoria, que ainda é muito artesanal. A gente vê muito consultor que fala assim, mas o cara abriu conta lá no banco, por que eu vou fazer PLD? Não é bem assim, entendeu? Suitability também, por incrível que pareça, assim, ainda tem, eu diria que talvez tenha um largo percentual do mercado de consultoria que o PLD é informal, ou seja, o PLD é aquele negócio assim, se o Vitor é meu cliente, eu sento com o Vitor para entender o que ele busca com o dinheiro dele, informalmente, eu estruturo um portfólio de acordo com o nível de risco que eu acho que ele topa e com o cenário de mercado e pau na máquina, né? Sem ter uma coisa técnica, né? De falar, não, com moderado aqui tem 30% em multimercado. Sei lá, não, é meio que a puta, quanto você quer aí? Fica parecendo o garçom que tira pedido, né? Então a gente ainda vê isso, a gente acha que o mercado, assim, o DNA é suitability, né, desse negócio, né? Outra coisa que eu anotei também aqui, engraçada, relevante, que o tempo passa e a gente esquece, por exemplo, o Vitor falou da parte de Covid, né? A gente viu na época que começou a Covid, tinha uns consultores estruturados, uma coisa curiosa, assim, clientes que atuavam no mercado muito ligado ao private, ou seja, aquele cliente mais tradicional, com muito dinheiro, que ainda demanda um contato muito pessoal, eles tiveram mais dificuldade do que consultores que talvez estão atuando mais com a classe média. A gente teve clientes grandes, family offices, que o negócio dos caras travou. Que era um negócio assim, que você não conquista um cliente de grande porte sem jogar golfe com ele, né? Vamos dizer assim, né? E aí não dava para jogar golfe. Isso acho que foi uma dinâmica que eu acho que é interessante. Talvez ele tenha visto assim, o consultor hoje é um cara que atua na classe média, né? Que é mais aberta, a tecnologia ajudou também e tudo mais. E outra coisa que a gente também via muito presente, que aí quem tiver ideia também vai entrando na história, e queria até ver a ideia de vocês, como é que vocês têm atuado hoje, é que a gente sempre viu assim, K1 e Passa sempre foram muito assim, consultores que
fiam a vida financeira do cliente como um todo, não só montando um processo de planejamento financeiro interno, mas, por exemplo, tem uma preocupação com controle de imposto de renda, consolidação de carteira. Porque, no fundo, assim, se você provoca o investidor para fazer alguma coisa, mudar a instituição financeira que ele atua, mudar a alocação, depois, quando dá um pepino, o cliente vai falar: pô, eu não recebi o informe de rendimento. Você que me recomendou abrir conta nessa instituição que era melhor, né? Ou você me deixou a minha carteira de investimento mais ativa. Pô, eu que tenho que pagar um carnê-leão no final do mês, se é uma carteira de ações, ou tem que ver isso no meu imposto de renda e tal. Então, como é que vocês veem hoje, talvez, esse mercado, assim, em termos de ferramenta, o que avançou de 2018 para cá em termos de plataforma, que eu acho que é uma coisa relevante? Ou seja, como é que vocês hoje veem assim, investimento tecnológico próprio de vocês, prestadores de serviço, e apoio das plataformas para fazer um serviço realmente completo com o investidor, que você não tem atrito com o investidor, que você recomenda um negócio, você não pode falar para o cara assim, ó, vai se virar aí para resolver o teu problema, eu só aconselhei, mas eu não sei. Como é que é isso hoje em dia, Vitor, comparado com 2018? Legal, legal. Ah, bom, ótimo ponto, né, Brasil? Assim, a gente, obviamente, além de toda a evolução tecnológica, a gente tem evolução, tem que evoluir junto com o mercado, né? Então, por exemplo, né, a gente vê hoje, por exemplo, o cenário de criptoativos, né? Quer dizer, foi uma coisa muito importante, muito relevante que entrou no cenário, né? Com o surgimento dos ETFs, por exemplo, de cripto, isso com certeza ajudou a validar. Então, quer dizer, a exposição dos clientes aí à renda variável de maneira geral gera toda essa complicação, de verdade. Isso é uma coisa que a gente tem que ir cuidando no processo de educação financeira do cliente, né? Porque muitas vezes ele está lá naquela locação meio barro, meio tijolo, mais confortável, né? Então, ser humano, né? A gente quem estuda aí os vieses psicológicos, aí os vieses econômicos, a gente entende isso. Às vezes ele sabe que aquilo ali não é o melhor, mas é familiar, então ele está ok com aquilo. Quando a gente provoca ele a se movimentar, a gente traz um monte de desafio novos, né? E novos desafios geram desconforto para o cliente. Então é papel nosso como consultoria, se a gente quiser prestar um serviço de excelência, diminuir esses desconfortos até onde vai a nossa atribuição. Obviamente, né, a gente pede o imposto de renda do cliente, por exemplo, para fazer o trabalho de planejamento financeiro, mas a gente já deixa claro para ele que a gente não vai executar o serviço de contabilidade. Então, a gente não desculpa, não vai fazer o imposto de renda para ele, mas a gente tem que mostrar para ele quais são os caminhos para aliviar esse trabalho, né? Então, esse ponto, por exemplo, né, de, poxa, como declarar, essa questão de... hoje existem ferramentas, né, que facilitam muito esse trabalho, então a gente já conduz o cliente para ter essa facilidade, porque isso realmente faz uma diferença brutal lá na frente. Não dá para simplesmente lavar as mãos e falar, cliente, o problema é seu, né? Isso realmente não cabe, né? Então, isso eu acho que é um nível de serviço importante que a gente pode entregar aí hoje. E antigamente, o que a gente montou uma planilha para fazer cálculo, por exemplo, de preço médio para o cliente, né? Obviamente com um disclaimer grandão ali dizendo que, pô, se ele não ele precisa conferir os dados ou ele precisa mandar para um contador, hoje isso já está mais fácil com algumas ferramentas de mercado, né? Então, só para dar um exemplo dessa questão de imposto de renda, que é uma dor muito grande para quem investe diretamente em ativos de bolsa, né? Então, sim, né, acho que o mercado evoluiu, né, em várias medidas. Então, em termos de plataforma, isso foi um reconhecimento do mercado, plataforma de instituições financeiras, né, nos quais a gente pode plugar hoje e acompanhar diretamente a vida do cliente, boletar a vida, né, fazer as boletas diretas ali, o cara receber os pushes, tudo isso facilitou enormemente, porque imagina, antigamente você, né, ter que triangular com um terceiro profissional, seja no banco ou na corretora, isso gerava ali um custo operacional bem maior, né? Ele não deixou de existir, obviamente, quando a gente atua com um cliente que tá em instituição bancária, ainda não temos essa ponte, né? Então isso é uma bandeira, é uma coisa que a gente pretende fazer, né? Ampliar essa conversa com as instituições bancárias para que elas também permitam, né, que a gente execute esse trabalho diretamente, né? Isso aí realmente seria muito bom.
para que no final do dia a gente, como profissional independente, possa falar para o nosso cliente, olha, tanto faz, né, você investir na instituição A, B, C, D ou E, né, eu consigo te atender com um nível de excelência parecido, né, muito próximo. Eu acho que a concorrência, né, vai levar a isso, né? Eu acho que as instituições bancárias, elas também vão querer participar desse processo. É uma provocação. Eu acho que quem não está pensando nisso deveria pensar, porque é para onde o mercado está arrumando. Quando a gente olha, compara com o mercado americano, né, o mercado americano é muito mais aberto que o nosso, né? Então, a gente precisa caminhar nessa direção. Eu acho que isso vai facilitar muito no final do dia para o investidor final, que é quem interessa, que é o cliente que está lá, que paga a conta e que quer ter um serviço de ponta, seja em qual instituição for. Né? Perfeito. Entrando nessa parte aí, agora eu tenho que me controlar para ser objetivo e não falar muito, porque realmente quando se fala de consolidação de desafios tecnológicos, eu acredito que isso de agora em diante, 2023 e 2024, vão ser as grandes pautas, junto também com a parte de consolidação de estruturas, né, consultorias. Mas, né, pegando esses desafios dos últimos 2 anos, se for pegar a CRPJ, 2 anos exatamente, né, full time atuando, né? E aí a gente pega realmente a triangulação, ela ainda existe em alguns casos que a gente atende, né, clientes que estão nos bancos, seja no segmento prime ou private. Então aquela triangulação antiga que era o normal ainda acaba existindo, né, via e-mail. Só que isso realmente se torna intrabalhável. E a evolução das plataformas realmente foi um reconhecimento, e conversando com algumas instituições, a gente, e lembrando de conversas lá de 2, 3 anos atrás, foram MVPs que eles criaram, vamos atender vocês, vamos ver botar uma pessoa e vamos ver o que dá. E tem se mostrado que são áreas que estão crescendo dentro das próprias instituições. E até me surpreende, por exemplo, tem banco que é tradicional, que está indo nessa linha, mas não, claro, pela plataforma varejo, mas mais pela parte de broker, né, que eles compraram. Então, assim, tende a ficar cada vez melhor, eu acredito. Como eu falo, eu vou ficar muito feliz o dia que eu conseguir ter um sistema para os meus clientes investir via Itaú. Sou bem transparente. Se eu tivesse um sistema via Itaú, hoje seria um supra-sumo em termos de atendimento, que é um banco que não tem o que falar, tem produtos bons, só que operacionalmente é difícil, né? A gente não consegue trabalhar. Então, mas isso a gente hoje já tem assim, do private ao varejo, tá? No topo da pirâmide também é bem restrito. É muito restrito. Então, assim, quando tivermos, né, quando a gente vê que o Itaú vai olhar e ter algo para nós, consultores, eu vou ver que vai ser, realmente foi a última validação que a gente precisava no mercado, e pode mudar mais ainda o nosso trabalho. E a consolidação, né, sempre foi e continua sendo um grande desafio, né? Falando até da nossa parte operacional, né? Então, mostrar, né, os ativos consolidados, um sistema estável, ainda hoje é difícil, evoluiu bastante, não tem nenhum sistema perfeito, né? Então, nada parte de consolidação, e aí e também porque cada cliente tem a sua particularidade. E a quantidade de ativos que hoje tem, que nem o Vitor falou, de criptoativos, aí eu vou trazer, acho que uma informação, não lembro se o Brasil lembra, o Rafael também, eu tinha uma plataforma de compra e venda de criptoativos que eu estruturei, e eu acabei encerrando o projeto em 2020, era uma plataforma basicamente de balcão, OTC, a gente chegou a ter uma custódia relevante, encerramos, entregamos, né, eu falo, vendo os problemas da FTX, afinal das contas, eu tive uma estrutura pequena, mas a única que fechou e sobrou Bitcoin ainda. Então a gente fechou, devolveu os Bitcoins, sobrou criptos, e desde 2017 eu pesquiso, invisto nessa área. Então, assim, e aí que vem a questão do PLD, porque que a gente sempre... Eu estruturei a parte de PLD na parte de criptoativos. Então, assim, tinha sistemas, Cedro, Widewall, fazia diversos procedimentos de PLD, então sempre fui muito chato com isso,
e porque realmente é um mercado que tem que ter muita atenção. Então, na parte de consultoria é muito mais light comparado quando eu tinha uma exchange de criptoativos. Então, e aí que tá. Então, até falando um pouco da Passer, do Lorenzo também, sempre trouxe então um pouco desse diferente. A gente sempre do nosso no Day One, nossos clientes tinham criptoativos, claro, seguindo, né, um modelo pequena alocação. E aí, então, essa parte evoluiu muito, os ETFs agora, o próprio Itaú fazendo um ETF junto com o Galaxy, né, que é um player global. Então, assim, falando da consolidação de investimentos, esse eu vejo hoje que é o grande desafio da gente conseguir ter uma maior escalabilidade. Aí entre o Open Finance, que está patinando, está sendo campeão em patinar, mas eu vejo que ele em algum momento, ele vai, quando ele focar em investimentos, vai nos ajudar bastante, né? Então, assim, facilitar essa consolidação e o próprio acompanhamento, né? Então, qual que foi um grande desafio das consultorias nos últimos 2 anos? Eu falo, nós somos até heróis, porque a gente, né, viu nos últimos 2 anos, né, o mercado de investimentos, enquanto os AIs recebiam cheques poupudos para se estruturar, investir e ter, enfim, sistemas, a gente, né, sempre 100% CAPEX e OPEX próprio, independente. Então, e está se conectando em diversas instituições, centralizando as informações, se comunicando com o cliente, né? Então, assim, entra toda a parte desse CRM, que é muito importante, de BI. Então, assim, que a gente tem, claro, hoje de forma incipiente, mas organizada. Tem ferramentas, né, de CRM que geram dados. Então, assim, mas cada vez mais eu vejo que esse está sendo hoje, né, o desafio para conseguir manter a qualidade da consultoria com viés de sempre com o viés de planejamento. Eu vejo que isso é intrínseco, mas de uma forma mais escalável e saudável até para o consultor, né? Então, enquanto um gerente de banco, um assessor atende centenas de clientes, a gente fica com poucas dezenas, né? Com um nível que a gente tem que entregar de qualidade, né? Como eu falo, nós somos consultores de investimento, somos advisors de investimento full stack. A gente está no front, está no back, está olhando, tem que olhar a parte imobilizada, tem que olhar a família como um todo. Então, assim, esse, né, grande desafio que ainda persiste de tecnologia para o consultor desenvolver o melhor trabalho possível. Mas eu vejo que a gente está realmente no momento certo, somos pequenos, crescendo, e cada vez mais vai ficar claro para o investidor final nossa proposta de valor como consultores independentes. E a tecnologia e a própria... Eu falo tecnologia, estou falando agora até mais de o investidor, mas focando no investidor na ponta, mas essa parte de... E aí entra a BR também, que eu acho fantástico, a parte de ajudar com PLD, com suitability, com processos, exigências. Eu acredito que, claro, estão liberando todo mundo a aprovar, todo mundo, entre aspas, em 7 dias. Mas uma hora vai chegar alguém lá, nós temos que ver, fiscalizar, cobrar, como é que vão mandar as informações. Então, eu acredito que a BR é o player que vai estar preparado para nos ajudar. Beleza, eu tenho tudo aqui, como é que eu mando como é que eu ponho no formato? Um dia vai vir essa agenda regulatória, né? Assim, até para quem tá, a CVM ela trabalha muito uma curva ABC de fiscalização, né? Ela depende de uma agenda temática, mas tamanho. Então, conforme o mercado de consultoria for crescendo, vai entrar na pauta. E aí a gente vai ver aquele ditado, quando a água baixa, a gente vai ver quem está nadando pelado, né? E, Vitor, vocês falam dessas alavancagens, uma coisa que talvez eu tenha que ver também é que o mercado de incentivos de agentes autônomos e tudo mais, uma coisa é você falar disso com a Selic a 4, né? Outra coisa é você devolver esse dinheiro para a plataforma com a Selic a 14 quase, né? Com esses empréstimos indexados ao CDI, no momento que a curva da receita do investidor inverteu, né? Inverteu. Ele saiu de um mercado tomador de risco de 4, então é um modelo meio tricky, né? Porque as curvas são ao contrário, né? Você alavanca o negócio tomando dinheiro a 4%, quando o cliente está a 4%, toma risco à beça. Ou seja, o teu empréstimo está barato, a tua receita está bombando, né? Aí, quando a Selic sobe, o teu passivo vai para cima e o teu investidor aloca mais conservadoramente, tua receita desaba, né? Então, esse é um desafio do modelo alavancado do agente autônomo, que é esse market time, né? Eu alavanco o meu business a Selic e a minha receita cai inversamente a Selic, né? Então,
Esse é um e tanto é que até e aí entrando nisso, a gente tem visto mais agentes autônomos buscando diversificar o modelo, seja pensando em montar consultoria, seja pensando em montar gestoras, que tem sido um movimento típico. Agora, como é que vocês veem, assim, considerando essa estrutura de plataforma que vocês têm e a agilidade que isso gera, a gente vê consultores que amadurecem para consultoria. Assim, não que eles virem consultores que amadurecem para gestoras. Não que eles virem gestoras e abandonem a consultoria, mas eles veem que começa a ter tipos de clientes e estruturas que operacionalmente uma gestora faz sentido. Mas, ao mesmo tempo, as plataformas hoje dão muita agilidade nas execuções, nos pushes, etc. Como é que vocês se veem nesse mercado? Assim, vocês acham que no nicho de vocês e no tamanho de vocês, a agilidade que a plataforma dá satisfaz e você não pensa ter uma gestora futuramente, ou você já vê isso aí como algo no plano de negócio, de eventualmente agregar uma gestora no grupo que vocês têm hoje em dia? Vamos lá. Obviamente, no trabalho da consultoria, né, a gente não tem a discricionariedade. Então, a gente tem ali realmente essa função de participar o cliente do processo o tempo inteiro, né? Deixa eu só interromper um pouquinho. Para quem está assistindo, até a Patrícia botou aqui, quem quiser mandando perguntas pelo chat, vai mandando, que a gente até vai abrir no final, mas se as perguntas fizerem sentido, a gente já vai introduzindo aqui no meio da discussão, tá? Perfeito. Então, assim, acho que o tipo de cliente que a consultoria aborda, né, e presta serviço é o cliente que, no final do dia, tem interesse em participar do processo, né? Eu acho que isso tem a ver com o perfil, realmente, talvez tenha a ver com o perfil de cliente. Eu acho que, de uma certa maneira, o cliente participando, ele se sente responsável, ele vê cada passo do processo, ele concorda ou discorda de alguma determinada proposta, e eu acho que isso tem um valor muito grande. É muito interessante isso, entende? Então, assim, eu vejo que assim, o modelo de consultoria, talvez entre os 3 modelos, seja o melhor modelo do mercado brasileiro hoje, né? Porque a gente tem, apesar da gente ter né, a gente ter falado bastante sobre subir a barra e ter um nível de controle de processo aqui importante, mas é bem menor do que de gestora, né? Então, assim, como negócio, né, eu entendo que a consultoria está muito bem posicionada com essas facilidades tecnológicas crescentes que não só as instituições financeiras estão provendo, mas outros players estão provendo. Com o Open Finance, como o colega aqui falou muito bem, né, isso vai criar uma série de uma onda de inovação no nosso mercado, que isso tende, na minha visão, isso tende a aproximar muito, né, ou a diminuir muitos gaps operacionais que hoje ainda existem. Então, assim, pessoalmente, entendo que a consultoria talvez seja, né, vá se tornar realmente o melhor modelo, ou talvez o modelo dominante no mercado em alguns anos. Porque o investidor ele vai buscar transparência, né, e o modelo fee-based independente, isso está na mão do consultor e do gestor, né, e só que a gente sem ter uma carga extra de peso nos ombros que o gestor tem hoje, né? É uma Então, acho que a carga gente está muito no pesada, sweet. né? Oi? Uma carga muito assim. A gente vê o diferencial de o que agrega de custo e de estrutura e de governança de uma consultoria para gestor é um degrau muito alto. Muito alto, muito E até alto. você colocou, eu acho que tem muito, assim, a gente viu um movimento, está tendo um movimento muito forte de crescimento do modelo de carteira administrada, mas a gente também vê gente que vai de modelo de carteira administrada e quando começa a enfrentar uma barra regulatória muito alta, se decepciona. Então, por exemplo, eu acho que carteira administrada para pequeno investidor, um modelo azeitado de consultoria funciona bem melhor e é bem mais barato, né? Perfeitamente. Eu entendo, eu vou nessa linha também. Então, acho que a gente está no sweet spot do mercado, né? A gente tem uma carga regulatória ok, né? Suportável, e se bem construída, se bem estruturada, ela faz funcionar e faz a prestação de serviço funcionar melhor, né, para o cliente final. Com facilidades tecnológicas hoje que já aliviaram bastante a carga, né, operacional, ela ainda existe, né? Obviamente, quando a sua carteira cresce, isso vai alargando, né? Mas entendo que com assim o Open Finance vai trazer uma onda de inovação para o mercado e vai diminuir esse gap,
né? Então, no passado, eu olhava para o mercado de gestão, sim, como um ponto de chegada, mas eu venho mudando um pouco essa percepção, tá? Por conta dessas expectativas novas. Então, a carteira administrada tem os mesmos problemas que você para consolidar a posição, os mesmos, Exato. né? Exatamente, né? Então, Perfeito. Realmente, a gente até nasceu com um objetivo, vamos ter a gestora, e depois, vamos ter a consultoria e depois a gestora. Mas, realmente, na prática, e colocando no papel, tendo em vista todos os custos necessários e responsabilidades, que nem o Vitor falou, fica ali num ponto ótimo para o cliente, perfil da consultoria, né? Que não é aquele, hoje, nem até o Brasil me colocou, não é o gigante, o cliente super private, mas o cliente alta renda, né? Com um bom patrimônio, acaba ficando, né? No melhor ponto. Claro que a gestora, se for falar de consultoria, ela não faz sentido, tá? Até mesmo falando fundo exclusivo. Beleza, se for ter gestora, vou ter uma margem maior, mas essa margem maior vai vir a um custo meu Deus, vocês sabem, né, muito maior também. Então fica aquele FII menor, né, que a gente teria e está tendo junto com um banco parceiro, um fundo exclusivo, acaba sendo até vantajoso. Mas claro, se entrar em produtos mais estruturados, aí é outro business, então não é o que a gente está falando hoje. Né? Se falar de vamos ter que criar, ter algumas outras demandas, né, de produtos mais estruturados, aí é outro business, mas de consultoria não vejo como necessário. E se evoluir, vai ter algum momento, eu vejo alguma instituição com mais tecnologia e capital, uma empresa, ter um serviço de uma Asset as a Service para consultores, né, entendendo bem as necessidades do consultor. Então, assim, eu vejo que isso pode, em algum momento, ter esse tipo de negócio para suprir algumas demandas nossas, né? Porque tem algumas pessoas que é incrível falar, mas tem algumas pessoas que têm dificuldade até de dar o ok no push. Lorenzo, sabe, esse ponto que você colocou, acho que é importante. Uma coisa que a gente vê com curiosidade, assim, isso é muito preto no branco. A gente tem aí 4 plataformas principais no mercado, 2 muito grandes, outras menores. Talvez estamos falando mais de 6 do que 4. Uma coisa que a gente vê, que a gente acha estranho, assim, tudo bem que o mercado tem demandado investimento para tudo que é lado, né? Mas, por exemplo, as plataformas de Wealth Management Service, elas têm sido muito pobres ainda em oferecer uma boa solução de carteira administrada para um gestor. Então, assim, por isso que eu falei, não existe uma solução nem centralizando hoje. Isso acho que é uma oportunidade de negócio. E aí até a Laís aqui colocou no chat uma pergunta assim, como vocês enxergam a possibilidade de coexistência entre gestão e consultoria? O que a gente tem visto nos modelos de negócio que a BR vê por aí é que assim não é concorrente. Assim, se faz sentido ter só uma consultoria mais uma gestora, ou só uma gestora, a gente fala que a pessoa tem que olhar para o próprio umbigo e para a sua base de clientes. Então, por exemplo, o que agrega às vezes uma gestora? Tem consultorias que têm um nicho de relacionamento com clientes que às vezes tem um fundo exclusivo e você não consegue, fica mais complicado você ser consultor do fundo exclusivo, porque aí o cliente tem que alimentar 2 bocas, né? Tem que continuar pagando um gestor e tem que pagar um consultor. Então, o nicho que a gente vê, assim, clientes que tem no radar, consultorias que tem no radar um cliente com patrimônio grande e um fundo exclusivo, fala, pô, tem mais dificuldade, o fundo fica lá no private do banco. Outro ponto é esse, às vezes é falar, pô, eu tenho clientes que não têm tempo e nem o push resolve, então carteira administrada seria um nicho. E o terceiro nicho que a gente vê, que eu acho que é uma coisa que fica muito na prancheta, mas é muito sofisticado, e tem que ter volume, são 2 coisas. Um é falar assim, pô, eu tenho uma carteira grande de consultoria em que eu meio que recomendo coisas parecidas, né? Então, assim, meu cliente conservador, moderado, agressivo, tem uma carteira target parecida. Então, operacionalmente, eu poderia montar fundos temáticos, um fundo de multimercado, um fundo de ações e o de renda fixa com gestão própria. E a minha recomendação de consultoria seria usar esses buckets, né? Mas isso, assim, a gente vê muita gente conversar, mas para a nossa sensação é que a linha d'água para isso é um consultor que tem uma carteira superior a um bi, porque senão economicamente não faz sentido, tá?
E o quarto ponto, que eu acho que é muito sonho, mas ainda não rola, é realmente assim, quando o consultor começa a se envolver com o meio empresarial do cliente, né? Olhar a vida PJ do cliente, é que você começa a enxergar outros produtos, né? Sei lá, do planejamento tributário, uma estruturação de um fundo imobiliário, um empresário que poderia ter uma empresa que tem uma cadeia de fornecedores que poderia vir e ser empacotada num FDIC, aí já digo que é a brincadeira para um cara que tem uma carteira de mais 2 bi, porque senão você vai peneirar nessa carteira, você não vai achar tanto volume. Então, é isso que a gente tem visto. Agora, existe também alguns modelos que são mais exceção do cara que migra total, né? Ele fala assim, cara, vou abandonar a consultoria e vou virar só gestor. Mas é exceção. O que a gente vê é muita exceção. O que a gente vê, assim, a consultoria, a gestora vira uma escala evolutiva para o consultor, quando ele começa a agregar essas outras frentes de negócio. O que não quer dizer que não dá para crescer organicamente só com o consultor mesmo. Então, o que a gente tem enxergado é isso, vira um outro braço de negócio, tá? E até o Vitor, até a gente está passando de 1 hora e pouco aqui, até para a gente não esquecer, talvez um negócio legal para você falar, que assim, um sinal de amadurecimento do mercado é que vocês andaram estruturando uma associação de consultores, né? Aí queria que você dar um espaço para você falar um pouquinho da associação, tanto o aspecto assim, eu sei a dificuldade que é montar uma associação e ter tempo para isso, ter representatividade, mas ver um pouco que pautas você tem discutido e talvez assim, uma associação traz junto em si uma discussão de melhora regulatória, né? Então, o que hoje os membros da associação veem que talvez seja o consultor 2.0 aí? O que vocês enxergam que poderia sentar com a CVM para melhorar na regulação atual? Legal, legal. Bacana, Brazuna, obrigado aí pelo espaço. Enfim, a BCVM é uma associação jovem, né? A gente empreendemos essa associação, né? Então, um grupo de consultores aí que estavam, né, insatisfeitos por não ter, né, uma associação para chamar de sua, né? Quer dizer, as outras áreas do mercado tem a APMEC lá representando os analistas, né, tem a Associação dos Agentes Autônomos e não tinha uma associação dos consultores para a gente chamar de nossa. Então, quer dizer, é um mercado que está crescendo, como já foi falado aqui os números, né, e não tinha realmente uma representação. Então, a primeira missão, né, acho que a missão do grupo ali que ajudou a estruturar foi colocar lá de pé, construir um ambiente acolhedor ali para o consultor, né, ajudar a diminuir os gaps, as dificuldades, né, que a gente passa realmente no dia a dia como empreendedores do mercado financeiro. Então, criar realmente ali um ecossistema que diminua essas dores, né, e principalmente um espaço para discussão, né, fóruns de debate, para que a gente troque experiências, troque melhores práticas. Tudo isso já está sendo feito, já está sendo executado. Então, convido aqui quem está assistindo a live para conhecer a bcvm.org.br, tá? Então, venha conhecer a gente, venha ajudar a gente a abrir, né, realmente aí a desbravar esse mercado junto com a gente aqui. A associação está de braços abertos para isso, tá? Em termos de pauta regulatória, né, o Brazuna, a gente iniciou, né, o contato com o regulador, com a CVM, tivemos um primeiro contato de apresentação formal. A gente foi super bem recebido, né? A nossa presidente lá, a Cristiane, fez um trabalho brilhante aí para fazer essa apresentação, né? Então, a gente está... a lógica tá agora, Brazona, realmente a gente começar a discutir essas pautas regulatórias. Tá? A gente ainda não definiu quais são as bandeiras principais, porque a gente tinha uma série de outros desafios para colocar a associação de pé e para trazer, né, realmente aí uma atratividade para o consultor. Né? Então, isso é um assunto que está começando a ser discutido agora. Então, quem é consultor e quer contribuir, quer participar, se associe, você vai ser muito bem-vindo para discutir isso junto com a gente, para que a gente possa levar essas pautas de evolução da consultoria. Né? Então, assim, tem N ideias, mas eu não poderia aqui falar quais são as ideias, porque elas ainda não foram discutidas, não foram definidas. Né? Então, eu tenho as minhas ideias, mas seria a minha opinião pessoal e não o meu chapéu de membro da BCVM. Tá? Mas que, sem dúvida, assim, vocês abriram a porta agora, começaram um diálogo com a CVM, mas que naturalmente eu acho, não sei nem se para 2023, mas eu acho que eu enxergo que para 2024, com esse crescimento de 20%, 30%, 40% ao ano de número de consultores, que eu acho que vai ter corpo para se demandar alguns ajustes na resolução. Né? Acho que é um movimento natural. Né? Sim, sem dúvida, sem dúvida.
Vini, Lourenço, tem alguma coisa que te incomoda na norma aí que você acha que tem que mudar já, ou deixa isso aí para a associação? Hein? Podemos deixar agora para a associação essas alterações, né? Eu até acredito que estamos passando por várias coisas, né? Por várias mudanças no mercado financeiro, falando do Open Finance, mudanças relativas tecnológicas mesmo e de regulação em diversos mercados, aí pegando a parte de fintechs. Então, eu acredito que realmente 2024 vai ser um ano de maturidade, de ter todo esse arcabouço aí, e aí realmente a gente não só vir com as propostas, vir com as propostas de melhoria e com realmente uma sugestão do que fazer. Então, vai ser um ano aí, 2023, de bastante consolidação, e até a questão de consolidação até de mercado, de consultorias, que eu vejo que vai acontecer, deve estar acontecendo em 2023, e aí, então, com tecnologia, legislação, né, evoluindo, a nossa 2024 fica um timing muito bom. Hoje, uma questão que até uma das dores do consultor, realmente a gente falta o tempo, né? Então, o atendimento, né, isso tudo que é o resumo, né, que é o que a nossa dor é falta de tempo, pelas algumas dificuldades do negócio, como a gente já falou, mas quero muito achar um tempo para me aproximar mais da BCVM e para ajudar nessa consolidação e trabalhar nesses problemas, nas nossas dores, né? E aí, tá realmente, feito o convite, Lourenço, tá feito o convite. Vem com a gente aqui, todo mundo lá é voluntário, né, por hora, e a gente está doando o nosso tempo igualmente ali, braços dados ali para ajudar esse mercado a crescer. Com certeza, Vitor, vamos me aproximar e buscar contribuições, pensando realmente até um pouco da expertise. O Vitor falou da parte de criptoativos, é uma parte e tokenização, enfim, todo esse universo. Vai ter real digital ano que vem, entrando em testes. Então, a associação, né, também começa a ter essa... A gente vê isso, né, e está preparado para essa mudança aí que tende a ser cada vez mais rápida, né? Então, vamos junto nessa. E, pô, esse realmente, porque o mercado de consultoria a nossa atuação realmente muito, me motiva muito. É realmente o mercado que eu vejo, porque a gente está na ponta com o cliente, que aí falamos da carteira administrada, né? O gestor não tem uma carteira administrada, só que um dos nossos drivers de valor está sentar com o cliente, olhar a carteira, ele trocar o ativo. Então, assim, simplesmente deixa que eu faço, né? Então, assim, e a prova é o mercado. A gente fala os robôs advisors, não deram certo nos Estados Unidos, não deram certo no Brasil, e não vão dar, porque a pessoa quer sentar e quer conversar, ou faz por conta, né? Então, esse é outro modelo, mas o robô advisor realmente não se provou, e a importância nossa estarmos ali na ponta, falando com o cliente, é o principal aí. Talvez o robô demanda uma racionalidade excessiva, né? Talvez eu tenha um pouco isso, falta um pouco de compreensão quando está tomando, né? Investidor não tem isso, né? Investidor é ser humano, e ser humano não é racional. Ser humano é intuitivo, é emocional. Né? Eu acho que é que nem comparar com o fundo quant, né? Tem espaço para o fundo quant na carteira, mas ele não vai ser a carteira inteira, né? Então talvez o mercado de robôs seja um pouco isso, né? Os números de robôs mostram que o grosso do AUM de robô é abaixo de $100 mil lá nos Estados Unidos, por exemplo. A garotada, né? A garotada. Exato, né? E acho que chega um momento, assim, que a pessoa, quando o patrimônio começa a ficar mais relevante, que a pessoa quer um ser humano para conversar, por mais que seja um cara super tecnológico, né? Mas ele vai querer um ser humano para conversar, porque gestão é arte com técnica, né? Não é só técnica, né? Eu acho que o Lourenço falou do valor do consultor. Acho que o nosso grande valor é impedir que o nosso cliente faça besteira na hora que o mercado vai mal. Né? Eu acho que esse é o grande valor, é o ser humano olho no olho ali, e mostrar para ele o que ele combinou com a gente quando a gente estava tratando racionalmente, enquanto estava com a cabeça fria, né? Então acho que é um pouco disso. Perfeito, Vitor. Desculpa, Brazuna, porque realmente o Vitor resumiu. Até eu tinha pensado, mas não falei. Realmente trazer essa racionalidade e não vender quando todo mundo está vendendo. Às vezes a melhor coisa é não fazer nada, né? Não fazer nada. Aí, realmente, os clientes não... Posso falar aqui na prática, né?
falando de criptoativos, não venderam. Quem estava colocação certa, não venderam quando caiu o Bitcoin. Também evitamos de comprar no topo porque realmente não fazia sentido. Realmente evitar esses vieses, eu falo que a gente tem um pé, e a academia mostra, um pé na psicologia muito grande, então a gente só de evitar ele fazer movimentações excessivas, aí está esse grande vértice do nosso trabalho. Não resgatar o fundo, que caiu agora, né? Então, seguido tem o cliente, quero resgatar, o fundo caiu. Eu mostro, fulano, você está tantos anos investindo nesse fundo, então, olha só, ele já caiu, já voltou, e tu está tendo um rendimento muito bem, já está no imposto mínimo, então não tem por que fazer essa mudança. Então, você está sempre correndo atrás do cavalo melhor, né? Não é complicado. Agora, só aquela provocação final, que eu achei que ia ter mais esse assunto, mas para a gente começar a encerrar. Como é que vocês veem hoje em dia assim, a perspectiva da nova norma de agente autônomo, que vai dar um pouco mais de liberdade em vários aspectos? Como, assim, como consultor, é um mercado que sempre olha meio agente autônomo como concorrente, né? E eu acho que não é uma visão correta, são mercados parecidos, com tratamentos diferentes e tal. Mas como tem sempre uma discussão agente autônomo e consultor, como é que vocês enxergam para o ano que vem, entre aspas, essa concorrência? Como é que ela vai ficar com o novo normativo de agentes autônomos? Hein? Vamos lá, eu acho que você pontuou bem, né, Brasil, né? Acho que não é a gente não pensa não é uma dicotomia assim direta, porque no final do dia são papéis diferentes. Então acho que o nosso papel é educar o cliente para ele entender qual é o papel de cada um no mercado, né? No final do dia, a regulação do agente autônomo pode mudar o que for. No final do dia, ele está na ponta de vendedor, ele é um sales, né? Ele está no sell side. O que é importante é que o cliente final entenda que o sell side vai ser o sell side de qualquer maneira. Ele pode cobrar percentual, ele pode cobrar comissão, ele pode cobrar do jeito que for. Ele é sell side, né? O consultoria é buy side. O nosso cliente ele só compra uma vez, quando ele assina o contrato com a gente. Dali para frente, o nosso papel é ser comprador dele, é ser o representante dele, do dinheiro dele, onde esse recurso estiver. Então, isso que precisa estar claro. No final do dia, o cliente final, se o cliente o que não pode haver é confusão. Então, acho que a gente tem um papel grande de ensinar, quer dizer, não falo isso de maneira arrogante de forma alguma, mas assim, é mostrar, né, tentar levar essa palavra de que quais são os papéis de cada um. Não tem problema nenhum você ser atendido pelo sell side se for o teu desejo, se você entender bem a regra do jogo, de tal maneira que também a pessoa pode preferir o consultor que está no lado do comprador. Eu acho que é tão simples quanto isso. Sendo buy side ou sell side, se cobrar demais, fica inviável, né? No fundo, essa Exato, grande no final do dia, discussão. o investidor quer rentabilidade, né? Ele quer retorno, né? Então tem que ser uma coisa justa para o cliente, né? Então é isso, mas eu acho que assim, poderia opinar sobre o mercado do agente autônomo. Eu acho que assim, no final do dia, eu acho que assim, acabar a exclusividade talvez não tenha um impacto muito grande, porque muitos escritórios estão amarrados lá com os contratos de mútuo, né? Então simplesmente não vai acontecer nada. Então acho que o mercado de agente autônomo se estrutura muito dessa forma, foi nessa direção. Então, por mais que não exista mais uma obrigação legal, tem uma obrigação comercial, contratual ali que eles vão ter que continuar respeitando. Então, Um ponto que a gente vê que a expectativa positiva que a gente tem, assim, não estava na audiência, mas foi muito discutido pelo mercado, a maior liberdade empresarial, né? Que não é só a questão do sócio capitalista, mas uma coisa que a gente pediu muito, e a gente ajudou até a ABAI a falar sobre isso, né? Foi acabar um pouco aquela restrição de que existe hoje, que o agente autônomo pode ser sócio de gestora de consultoria, mas o diretor de consultoria de gestão não pode ser sócio de agente autônomo, né? Então, uma coisa que a gente vê positiva é assim, maior liberdade empresarial para você ter um grupo que tem uma gestora, uma consultoria e um agente autônomo. Isso eu acho que é uma coisa interessante, porque aí você pode montar um modelo que o cliente escolhe o tipo de serviço, né? Eu quero aqui sell side, eu quero buy side consultoria, eu quero buy side automático, que é a gestão, né? Isso eu acho que pode ser positivo para todo mundo. Acho que só tenho, assim, pessoalmente, eu tenho só tenho um receio de que a gente sabe que assim, o Chinese Wall no Brasil é uma coisa fluida, né? Então, assim, até que ponto essas tem que ser para valer, tem que ser muito grande para ser assim, né? Também, então, pega só muito precisa realmente ter essa separação e o importante é o cliente no final saber o que ele está comprando, né? Eu acho que isso é o principal. Perfeito. Bem isso, o cliente
entender, né, o que ele está contratando, né, de serviço, de profissional para estar atendendo. Eu realmente não vejo que essa mudança na legislação seja um risco, né, para nós, porque realmente, que nem o Vitor falou, tem os contratos, vão estar tão comprometidos já com a X instituição, Y instituição. Chinese Wall, que vocês falaram, eu sempre lembro. No Brasil, o Chinese Wall é sala 905, 906, 907. Então, esse Chinese Wall aí... Toma café no meio junto, né? No café no meio, mas lá para aparecer, né? Cada sala é um negócio, é uma empresa. Então, assim, o que eu vejo até que é bom, porque eu já fui aí também, né? A questão, né, de poder ter o sócio capitalista, né, de uma forma mais clara, isso é justo, eu não sei porque também nunca se teve, apesar de que sempre foi viabilizado via SCT, enfim, vários instrumentos aí que o pessoal utilizava, mas eu vejo que realmente até um refinamento da legislação, e o cliente vai, no final, entender o que ele está contratando, e nossa missão como consultor é sempre entregar o valor, né, mostrar, ser claro. Eu acredito que a gente tem que evoluir, né, e a associação vai ajudar muito a nós nos vendermos, né, no mercado, né, nós sermos conhecidos, o que a gente faz, e eu vejo que é um mercado, que é uma oportunidade única, porque eu trabalhei na academia, até da aula em pós, hoje ainda, e eu vejo que a gente tem como uma popularização mais qualificada do nosso mercado. Por exemplo, muitos professores que poderiam ser consultores, vão ser consultores num mercado mais maduro, né? Então, ser viável eles já se valer de conhecimento técnico e estar na prática atuando com clientes, né? Com uma consultoria independente. Então, assim, isso eu vejo que um potencial, que a gente vai ter uma maturidade de mercado quando esses profissionais puderem ser consultores, né? Tá plugados a alguma plataforma e atendendo ali o seu entorno, né? Então, assim, realmente eu vejo assim lá na frente esse mercado, o consultor financeiro, o doutor financeiro de investimentos, não só de organização, mas de investimentos, tá atuando. E é isso, pessoal. Isso é bacana. Eu acho que a linha é essa mesmo. Até indo nessa linha, o que a gente tem visto, que eu acho que realmente é uma revolução, que a gente vê, tem realmente espaço para acadêmico. A gente brinca, exemplos que a gente teve. A gente já teve caso de piloto de avião que virou consultor, né? Por interesse próprio. A gente tem visto cada vez mais influenciadores digitais que estão botando um pouco mais a mão na massa e parando só de falar de oba-oba, mas virando o consultor mesmo, né? Então, eu acho que a gente tem realmente um campo gigantesco de empreendedorismo, porque realmente o que importa no final é o auxiliar o investidor a chegar o melhor para ele, né? Então, esses números que a Patrícia viu, falou no início, eu acho que eles podem crescer exponencialmente. A gente pensar que a gente está no início, na idade da pedra da consultoria, e tem 1.000 e poucos consultores, acho que a gente fatalmente tem espaço aí nos próximos anos para ter 5.000 consultores, 10.000 consultores aí na próxima década. Isso eu não tenho muita dúvida, não. Afinal, vira um doutor financeiro, né? Tem um médico nos Estados Unidos, tem um médico da família e tem um planejador financeiro, né? Então, acho que a gente aqui ruma para isso. Se a gente tiver poupança na classe média e tiver bons ativos financeiros, alguém tem que ajudar, né? E aí acho que esse papel é para vocês. Obrigado. Aí no final a gente tenta espremer essa conversa em 1 hora, mas eu já vi que não dá. No máximo a gente soca ela agora em 1h30, né? Que é o limite. Eu queria agradecer, então, a presença de todos. Vitor, Lorenzo, muito obrigado. Conversa excelente. A ideia é a gente sempre fazer essas rodadas de debate de forma periódica, né? A gente está tentando fazer uma rotina mensal, sempre aí buscando intercâmbio de informação, de experiência para o mercado, para propiciar temas interessantes para todo mundo. Então, gente, muito obrigado. Bom dia para todos aí. Muito obrigado. Lembrando que a semana que vem esse bate-papo vai para a nossa página de vídeo. E futuramente a gente está lançando também a nossa sessão de podcast, então a gente também vai fazer uma versão podcast desse bate-papo aí. Bacana. A partir da semana que vem, aí já deve estar no ar o vídeo.
Tá bom? E obviamente quem quiser entrar em contato com a gente consegue os nossos telefones lá no site, né? Tipo, tá tudo lá, liga, a gente bate um Ferramenta papo. de advisor, treinamento, vídeo, tem até. A gente tem se adaptado e acho que a gente realmente tem bastante conteúdo online agora para quem quer ser consultor, gestor, lá na página da BR. Lojinha toda estruturada lá já. Gente, muito obrigado, um grande abraço para todos. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, Bom dia a gente. todos. Bom dia. Bom dia.